Olá a todos, cá estamos mais uma vez e hoje o tema é um tema muito interessante, um tema que desperta muitos medos e dúvidas e, portanto, vamos falar sobre dois medicamentos muito utilizados no tratamento da alopecia, especialmente a alopecia androgenética masculina, que é a finasteride e a dutasterida. Vou tentar explicar-vos tudo, como é que funcionam, os seus efeitos secundários, também falar um bocadito no seu uso nas mulheres e, portanto, não percam o vídeo. Como sabem, sou Henrique Machado, sou médico, dedico-me exclusivamente a toda a parte da tricologia, da medicina capilar e da cirurgia capilar. Sou um apaixonado por esta área, portanto, qualquer dúvida, qualquer comentário, não hesitem em fazê-lo, em perguntá-lo, está bem? Então, vamos começar então a falar o que é a finasterida e o que é a dutasterida. Primeiro, são dois medicamentos familiares. O primeiro a ser descoberto foi a finasterida. Portanto, a finasterida foi um medicamento desenvolvido já há mais de 30 anos para a hiperplasia benigna da próstata. O que se notou, como acontece com muitas descobertas, é que nos homens que estavam a fazer este medicamento havia também um crescimento de cabelo. Portanto, em 1997, há quase 30 anos, foi aprovado o seu uso para a alopecia androgenética feminina, inicialmente nos Estados Unidos e depois na Europa. Ok? A dutasterida é uma prima, é uma molécula semelhante, que atua, já vamos ver, na mesma enzima, e que também já foi aprovada para a hiperplasia benigna da próstata há mais de 20 anos. Está bem? Desde 2001, portanto, temos 23 anos que também é utilizada, portanto, medicamentos muito antigos, muito seguros. Há aqui uma diferença. A dutasterida nos Estados Unidos e na Europa não está aprovada a dutasterida para o tratamento da alopecia por questões comerciais. Como é um medicamento que já a sua patente já não está protegida e estes estudos para uma aprovação custam vários milhões de euros, já não há um interesse comercial e, portanto, apesar de ser usada e muito eficaz, já não se usa. Muito bem. Então, o que é que elas fazem? Estes dois medicamentos o que fazem é inibir uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Esta enzima é a responsável de converter, desculpem lá os termos técnicos, mas converter a testosterona no seu metabolito, ou num dos metabolitos ativos que tem, que é a dihidrotestosterona. Está bem? Portanto, ela faz esta conversão e é esta DHT, a famosa DHT, a dihidrotestosterona, que vai atuar sobre o folículo e vai provocar uma miniaturização e levar à queda e à alopecia. Ok? Muito bem. Qual a grande diferença entre estes dois medicamentos? É que a finasterida, o mais antigo, primeira coisa, bloqueia o principal receptor, que é o receptor tipo 2, e ao bloquear este receptor consegue uma inibição desta enzima em cerca de 70%. Ao contrário, a dutasterida é mais potente porque bloqueia tanto o receptor tipo 2, como a finasterida, mas também o receptor tipo 1 e consegue um bloqueio, consegue diminuir os níveis da DHT em cerca de 90% a 95%. Ok? Outra diferença aqui, rápido para estarem por dentro de ambas as moléculas, é que a finasterida tem uma semivida, ou seja, o tempo médio que dura no organismo de cerca de 6 a 8 horas, portanto é muito rápida, apesar que o seu efeito pode durar até algumas semanas. Por contrário, a dutasterida tem um efeito, uma semivida de 4 a 5 semanas, ok? E o seu efeito pode durar vários meses. Sabemos que a dutasterida, a nível de tratamento da alopecia, é mais potente, cerca de 50% a 60% mais eficaz, essencialmente em algumas zonas, como na zona frontal, onde a finasterida é menos eficaz, e que a dosagem, em geral, finasterida 1 mg nos homens, atenção que a finasterida para a hiperplasia benigna da próstata era de 5 mg, que ainda hoje se usa, e especialmente se houver um médico de família, com 50 a 60 anos, passam a finasterida em uma dose 5 vezes maior, e nem desconfio dos efeitos secundários, caso hajam. Mas pronto, 1 mg finasterida nos homens, uma vez por dia, a dutasterida 0,5 mg, e como tem esta semivida mais longa, pode ser utilizada todos os dias, numa dose mais forte, mas também algumas vezes para manutenção, com 2, 3 vezes por semana é suficiente. As mulheres
vou falar no final sobre estes medicamentos nas mulheres, porque é um uso off-label, mas e portanto dizer-vos que durante os próximos minutos, sempre que eu estiver a falar da finasterida e da tosterida, estou a falar no seu uso na alopécia masculina, na alopécia androgenética masculina. Muito bem. Então, dada a introdução, quais são os benefícios, neste caso, para o cabelo? Portanto, a finasterida e a tosterida conseguem fazer duas coisas. Quando temos cabelos miniaturizados, elas num primeiro momento, primeiros 6 meses até 1 ano, conseguem mesmo reverter alguma desta miniaturização. Portanto, não estou a dizer que sejam todos, mas muitos homens, além de estabilizar, melhoram, está bem, recuperam o cabelo e em alguns casos recuperam bastante. E depois o objetivo é estabilizar. E são medicamentos muito, muito eficazes, essencialmente a tosterida. Há casos de homens com tendência desde jovem para a alopécia androgenética e com estes medicamentos conseguem estabilizar esta alopécia possivelmente para sempre, está bem? Nem todos, às vezes vai diminuindo, mas mesmo quando o cabelo vai diminuindo, a alopécia vai progredindo, é mais lenta, bastante mais lenta, ok? Tal como vos disse, ambas são muito eficazes na zona do vértex, na coroa, sendo a dutasterida ligeiramente mais eficaz, mas na zona frontal, aí sim a dutasterida é bastante mais eficaz. E pronto, explicar-vos que são tratamentos, como volto a dizer, muito eficazes e devem-se, quanto mais cedo colocamos, mais eficazes são, está bem? Portanto, se me perguntam qual é a idade mais importante para colocar estes medicamentos, quanto mais cedo colocamos, essencialmente ali aos 20, entre os 20 e os 25, eu dizia dos 20 aos 25 anos é a idade mais importante para iniciar estes tratamentos, porque é a idade em que muitos homens com uma tendência a uma alopécia grave vão perder muito cabelo e se conseguimos controlar nesta idade os resultados, mesmo que depois parem, conseguimos estabilizar na altura mais forte desta diminuição da alopécia. Claro que varia, há homens que aos 30, aos 40 anos que isto evolui, mas em geral perceber isto é muito importante fazer cedo. Por outro lado, cuidado com homens com 60 anos, é muito menos eficaz a finasterida e a tosterida, está bem? Porque nessa altura nós também temos uma andropausa, portanto diminuem também as nossas hormonas masculinas e, portanto, o efeito que elas vão ter é um efeito muito mais limitado, está bem? Uma pergunta que é, mas então, isto é para usar para toda a vida? Idealmente sim, porque a alopécia também vai estar para toda a vida, também esta alopécia androgenética, a tendência vai ser para toda a vida. No entanto, com o passar dos anos, cada vez, ou seja, com a tal andropausa, cada vez vai ser menos preciso. Portanto, o meu conselho é, quanto mais jovens, mais devem usar. A partir dos 50 e mais tal dos 60 é muito menos eficaz. E uma coisa que não é que esteja em estudos, mas já falei com vários colegas especialistas em tricologia que nós notamos, é que às vezes, mesmo homens que a gente faça, imaginem dos 22 aos 26 anos, fez 4 anos ou 5 anos de finasterida ou tosterida e depois pararam, apesar de terem progredido aquela alopécia, já foi muito mais lenta, portanto fez bastante diferente. Portanto, eu aos meus pacientes aconselho, pelo menos durante alguns anos, fazer, essencialmente nas idades mais jovens, depois se puder continuar, ótimo, mas também se não, em princípio já vai ter alguns benefícios. Muito bem. Explicando tudo isto, explicando os seus benefícios, a sua parte boa, vamos agora falar um bocadito dos efeitos secundários destes dois medicamentos, também. E aqui é que são muito temidos, essencialmente, pelos possíveis efeitos secundários sexuais. E aqui estamos a falar de dois: diminuição da libido e a disfunção erétil. A diminuição da libido é a diminuição do desejo sexual, de vontade sexual. E é este grande efeito secundário que é atribuído a estes medicamentos, está bem? Nós sabemos que este controle da libido é feito a nível cerebral, portanto entra muito toda a parte emocional. Por outro lado, a disfunção erétil tem a ver com o enchimento sanguíneo da parte do pênis e, portanto, tem mais a ver com problemas, ou seja, tem mais a ver com função cardiovascular e problemas cardiovasculares afetam mais esta disfunção erétil, está bem? Importante perceber que é frequente os homens terem problemas sexuais. Essencialmente, há um estudo que mostra que a partir dos homens com mais de 50 anos, cerca de 50% têm algum tipo de problema sexual. Não estou a dizer que seja grave, mas afeta. E também isto afeta com a idade, portanto, dos 30 para os 40,
aumentam a probabilidade de ter problemas sexuais e dos 40 para os 50 também. Muito bem. Sobre estes medicamentos, os estudos iniciais, inicialmente a finasterida, que é o mais estudado, considerava que cerca de 2% dos homens podiam ter esta diminuição da libido, da vontade sexual, que é o grande efeito secundário, e também da disfunção erétil, apesar que mais infrequente. Entretanto, houveram meta-análises. Meta-análises são estudos muito válidos cientificamente, porque reúnem todos os estudos que foram feitos, às vezes com centenas de milhares de pacientes, ou até milhões, e tentam resumir o que é que foi visto em todos estes estudos. E há meta-análises que mostram que nem sequer podemos dizer que isto é um efeito secundário, porque mostra que o efeito secundário que houve na diminuição da vontade sexual, da diminuição da libido, foi quase igual ao placebo. Portanto, os grupos que não estavam a tomar esta medicação, ou os grupos que estavam a tomar uma pastilha, como nós dizemos, placebo, de açúcar, e que pensavam que estavam a tomar, tiveram os níveis destes efeitos secundários quase iguais à da finasterida e mesmo da dutasterida nos estudos que há. Tá bem? Também há estudos que mostram que quando as pessoas acham que estão a tomar finasterida, a probabilidade de problema de efeitos secundários aumenta, mesmo não a tendo a tomar. Ok? Portanto, o que eu vos quero explicar é, não estou a dizer que não há efeitos secundários, estou sim a dizer que são raros e que quando acontecem, a maior parte das vezes é pela pessoa já ter aquele receio, já ter aquele medo, está bem? Os estudos não mostram que 1% ou que 0,5% das pessoas têm efeitos secundários. O que eles mostram é que a diferença entre o grupo placebo, porque achava que também podia ter este efeito secundário e por isso teve, e o grupo que está a tomar a finasterida ou a dutasterida é semelhante. Ok? Muito bem. Para terminar, dizer-vos que uma coisa são estudos, outra coisa é a prática clínica. Na prática clínica, admito que, para que estes efeitos secundários aumentem, acho que deve ter cerca de 5 a 10% dos pacientes com efeitos secundários a nível de efeitos secundários sexuais, mas em geral tenho que admitir que há um perfil de paciente mais típico a ter este problema. Normalmente é aquele paciente que sabe que deve fazer a finasterida e a dutasterida porque sabe que lhe melhora muito a alopecia, é uma preocupação grande que tem, mas por outro lado tem um receio de efeitos secundários, mas toma sempre com aquele medo, e este tipo de pacientes tem muito maior probabilidade de ter efeitos secundários. Está bem? O que nós também sabemos é que muitos destes pacientes, se nós a seguir tiverem efeito secundário, a seguir baixamos a dose, sem dúvida que muitos deles deixam de ter estes efeitos secundários e depois vamos aumentando lentamente a dose e já não voltam a ter. Outra coisa importante é dizer-vos que ao longo do tempo, ou seja, quando nós suspendemos esta medicação, os efeitos secundários desaparecem. Ponto final. Está bem? Muito bem. Falar-vos agora aqui um bocadito a nível dos efeitos, de possíveis efeitos secundários a nível da fertilidade e da gestação. Também é agora um outro tema, e estamos a falar, volto a dizer, nos homens. Nós sabemos que tanto a finasterida, essencialmente a finasterida 5 mg, atenção que não é 1 mg, e a dutasterida, na sua dose normal de 0,5, podem diminuir o volume de esperma, o número de espermatozoides e a própria motilidade, ou seja, o movimento deles. É uma diminuição leve, que normalmente é mais inicial, ou seja, o próprio corpo, mantendo os medicamentos passados uns meses, reverte esta alteração, mas pode haver. Com a finasterida 1 mg, não parece haver evidência. Dito isto, como sabemos que há este risco, o conselho que eu dou e que dão muitos dos médicos especialistas nesta área é que casais que não têm dificuldade em engravidar, que o homem toma finasterida, não se devem preocupar. Está bem? Em geral engravidam, corre tudo ok e não há que se preocupar. No entanto, se a pessoa tiver receio ou tiver dificuldades em engravidar, deve suspender a finasterida ou a dutasterida até que engravide e a seguir já pode retomar. Está bem? Portanto, na dúvida, se tiver receio, se possivelmente tiver história de dificuldade em engravidar, mais vale suspender, porque sim, pode existir esta diminuição do número de espermatozoides e portanto, pode beneficiar. Também gostava aqui de chamar a atenção que realmente há estudos que, a nível geral, a qualidade do esperma e a dificuldade em engravidar, ou seja, a qualidade tem diminuído. Não tanto pela finasterida ou dutasterida, mas por fatores ambientais, seja a poluição, o stress, o viver em meios urbanos, está provado que faz diminuir a qualidade
qualidade do esperma e que faz aumentar a dificuldade em engravidar. Está bem? E também a idade que cada vez mais tarde os homens e as mulheres são pais. Muito bem. Quanto à gestação, ok? Também perguntam muito, doutor, eu estou a tomar finasterida, posso ter relações com a minha mulher que está grávida? Duas coisas importantes. A finasterida e a dutasterida podem ter efeitos teratogénicos, portanto, se a mulher estiver a tomar finasterida e dutasterida, pode afetar gravemente o desenvolvimento, e somente o desenvolvimento sexual do feto, mas quando é o homem que está a tomar, em princípio não há risco. Para terem uma noção, a finasterida, para a dose de esperma que era necessário para causar problemas teratogénicos, estamos a falar de uma dose de cerca de 750 ml, portanto, cerca de, mais do que 2 latas de Coca-Cola, portanto, ou uma garrafa de aquelas de vidro que põe à mesa das grandes, que é de 0,75 centilitros, ou uma garrafa de vinho, até mais fácil, portanto, uma garrafa de vinho tem 0,70 ou 0,75, portanto, era preciso essa quantidade de esperma para que tivesse efeitos secundários a nível do feto, a finasterida, ok? A dutasterida, a nível de passagem no esperma já não é preciso tanto, estamos a falar cerca de 180 a 185 mililitros, estamos a falar, em geral, meia lata de Coca-Cola, está bem? Desculpem lá aqui a publicidade à Coca-Cola, e portanto, mas mesmo assim são doses muito altas. Para terem noção, o ser humano, em geral, a média de produção de esperma é cerca de 5 mililitros, e 5 mililitros estamos a falar uma colher de chá, está bem? Ou uma seringa daquelas médias que usamos nas injeções. Portanto, resumindo, a indicação, o conselho que eu vos dou, se o homem estiver a tomar finasterida, não há problema em ter relações desprotegidas com a mulher grávida. Se estiver a tomar dutasterida, em princípio não há, mas pelo sim, pelo não, eu aí aconselho a passar para a finasterida ou a usar preservativo, que aí resolve sempre o problema. Está bem? Muito bem. Muito bem, falar-vos de outro efeito secundário temível, como é óbvio, que é o cancro. Portanto, a nível de saber se estes medicamentos podem aumentar o cancro, essencialmente próstata e mama. A nível do cancro da próstata, importante saber que é o segundo cancro mais frequente nos homens. O primeiro são os cancros da pele, e infelizmente a maior parte benignos, apesar que também há malignos. Mas o cancro da próstata é o segundo mais frequente, provoca muitas mortes todos os anos, portanto é um tema muito importante. E o que nós sabemos é que inicialmente houveram estudos que mostravam que, ou seja, há estudos que indicam que pode diminuir formas leves do cancro da próstata, e houve investigação a desenvolver. Depois houve estudos a dizer que podia agravar a formas graves do cancro da próstata. O que sabemos, não há consenso, mas em princípio nem agrava nem melhora o cancro da próstata. Mas, e aqui sim, faz uma coisa. O cancro da próstata deve ser, ou seja, o cancro da próstata é um cancro grave, e que se o conseguimos diagnosticar em estados iniciais, o tratamento é muito mais eficaz, está bem? E este diagnóstico normalmente é feito, e esta pesquisa é feita através de um exame sanguíneo, que é a famosa PSA, que é o antígeno prostático específico, ok? A PSA é afetada pela dutasterida e a finasterida, está bem? Portanto, nós sabemos que a finasterida e a dutasterida podem diminuir de 30% a 50% os níveis da PSA. Portanto, é importante um homem que vai iniciar a finasterida e que tenha mais de 40 anos com fatores de risco familiares de cancro da próstata, ou mais de 50 sem estes fatores de risco, eu aconselho a fazer uma análise da PSA inicialmente. E depois o que temos que saber é, primeiro temos que informar o nosso médico de família, o nosso urologista, que estamos a tomar finasterida. E depois a interpretação que temos que ter é dobrar o número da PSA. Portanto, significa que se a PSA total der de 1, nós, como estamos a tomar a finasterida ou a dutasterida, devemos considerar que é de 2. E fazendo esta simples dobragem, está bem, a duplicação, mas peço desculpa, fazendo esta duplicação, nós conseguimos estar seguros, estamos a jogar pelo seguro, na dúvida suspendemos e voltamos a repetir a análise, mas, portanto, a principal coisa que eu vos digo é, atenção, quem está a tomar a finasterida e a dutasterida deve considerar o nível da PSA o dobro do que aparece no exame, está bem? E informar os seus médicos. Muito bem. Quanto ao cancro de mama, mesma coisa, não temos evidências, há estudos, até há estudos, especialmente na mulher, que podia diminuir a incidência ou mesmo ser um tratamento para alguns tipos de cancros de mama.
não temos evidência. Portanto, não podemos dizer com toda a segurança, ou seja, não podemos dizer com segurança que aumenta o risco de cancro de mama e possivelmente podemos dizer que não há qualquer influência no cancro de mama. Agora, uma coisa que sim, ponto diferente, em alguns casos, raro, mas pode acontecer, um efeito secundário que é a ginecomastia. Está bem? O que é a ginecomastia? A ginecomastia é um aumento do tecido mamário no tecido mamário do homem. Está bem? Ou seja, crescer um bocadito a mama, essencialmente a zona mais distal. É muito raro, está bem? A explicação, por incrível que pareça, até pode ser pelo aumento da testosterona, porque a finasterida não diminui a testosterona, diminui sim a dihidrotestosterona, porque bloqueia esta passagem de testosterona a dihidrotestosterona. Este bloqueio pode até, em último caso, fazer com que a testosterona aumente um bocadito, está bem? E isto pode contribuir com que esta testosterona, que pode, às vezes, estar ali a mais, converta mais, porque é aquilo, as hormonas são ativas, transformam-se umas nas outras, que se convertam mais em outras hormonas femininas e isto aumentar ligeiramente o crescimento mamário, está bem? Estudos científicos dizem, possivelmente, este risco é quase nulo, sabemos que, quase nulo com miligramas, sabemos que com 5 miligramas, homens de 60, 70 anos, esta incidência é maior, está bem? E também sabemos que normalmente se suspendermos durante 2 a 3 meses a medicação, em geral reverte, está bem? De qualquer maneira, importante é que se isto acontecer, também, em princípio, suspendendo, volta atrás e, em último caso, uma simples cirurgia também tira o tecido mamário em excesso e resolve o problema. De qualquer maneira, se houver um aumento mamário, muito importante fazer exames, está bem? Ir ao médico, porque é para descartar um cancro mamário, que também acontece nos homens, que nada terá a ver com a finasterida ou com a dutasterida, mas que temos que ter atenção, porque se existir, para ter um diagnóstico precoce, porque é grave. Problemas psiquiátricos. Também há algumas descrições de que isto pode aumentar a depressão. Eu, o que vos posso dizer, já tive alguns casos, duvido muito também, ainda agora tive um caso recente que a pessoa diz que aumentou a depressão, mas depois tinha suspendido os antidepressivos, portanto fazia antidepressivos e naquela precisa altura tinha-os suspendido sem falar com o médico e, portanto, aumentou a depressão, não foi pela dutasterida, foi sim pelos medicamentos, por ter suspendido a medicação antidepressiva. Portanto, estudos, e quando nós temos estudos científicos é comparar um grupo que está a tomar, outro que não está a tomar e ver se aumenta ou não diminui, são estudos objetivos. Os estudos não mostram um aumento das depressões ou problemas psiquiátricos. A nível de aumento das enzimas hepáticas, todos os medicamentos que são metabolizados pelo fígado, em última instância, podem aumentar as enzimas hepáticas. Muito raro, vi 2 ou 3 casos nestes anos todos e não tenho certeza que seja da finasterida ou da dutasterida, também pode ser muitas outras coisas. E, portanto, a nível também da literatura e, apesar de ser descrito alguns casos, a nível de estudos também não parece haver uma evidência, ou se forem mesmo muito, muito raro. E, por fim, queríamos falar de um síndrome, que é o síndrome pós-finasterida, está bem? Síndrome pós-finasterida foi descrito por alguns médicos, está bem? Normalmente sempre o mesmo perfil, portanto, médicos problemáticos, desculpem lá, mas aquela expressão dos médicos, aquelas personalidades parecidas com médicos anti-vacinas e anti-covids e personalidades problemáticas no seio da científica e da medicina, e que dizem que a pessoa, depois de suspender a finasterida, continua com os efeitos secundários, que não são revertíveis. E aqui, essencialmente, efeitos secundários sexuais e alguns relatam até problemas secundários a nível psiquiátricos. O que nós sabemos, e é o consenso dos expertos nesta área, é que isto não é verdade, não há qualquer evidência científica de que haja um aumento do síndrome pós-finasterida, que haja um aumento de problemas sexuais após suspender a finasterida, está bem? Agora, o que existe, e que eu penso que facilmente entendem, que é um homem que teve a tomar finasterida dos 30 aos 40 anos, eu agora vou falar números à sorte, está bem? É possivelmente, quando suspende aos 40 anos de finasterida, que 5% esteja com problemas sexuais. Só que os outros homens, entre os 30 e os 40, que não tiveram a fazer nada, e que aos 30 anos não tinham problemas sexuais, aos 40 também estes 5% devem ter problemas sexuais. Portanto, o que nós sabemos é que entre os grupos que não tomam finasterida e os que tomam finasterida não há um aumento de problemas sexuais após suspender a finasterida. Okay? É igual à população geral. Agora,
A quem aconteceu isso e tomou finasterida, podem ter a certeza que vão culpar a finasterida. Portanto, se nós sabemos que 50% dos homens aos 50 anos podem ter algum problema sexual, os 5 ou 10% que vão tomar finasterida vão dizer que a culpa é de finasterida. Quando que os outros vão dizer que a culpa é do psicológico, é da mulher, é do que quer que seja, percebem? Portanto, quando muitas vezes é fisiológico e emocional, que são assim as duas... é o que mais contribui, está bem? Acho que também está explicado isto e por fim vou-vos falar um bocadito agora da finasterida e do tastarida nas mulheres, está bem? Portanto, primeira coisa, se lemos a bula de ambos medicamentos, diz claramente que está contraindicado nas mulheres. Portanto, o seu uso é verdade que é utilizado, eu utilizo, vários médicos utilizamos, é um uso off-label, está bem? Contraindicação. O que é que nós sabemos? Que os primeiros estudos a nível da finasterida na mulher foi com uma dose de 1 mg, a dose igual à do homem na alopécia, e não mostrou benefícios, mas com dose de 2,5 ou de 5 mg, a dose igual à de próstata, sim, há estudos a mostrarem benefícios a nível da alopécia androgenética feminina. Está bem? Seja com a finasterida 5 mg, seja com a dutasterida 0,5. E até em outros tipos de alopécias, como a alopécia gravíssima, que é a alopécia frontal fibrosante, que é uma alopécia cicatricial, muito frequente nas mulheres, também, hoje em dia, a dutasterida é considerado um dos principais medicamentos para a tratar. Está bem? Agora, é eficaz, é segura, mas tem um risco muito grande, que é o risco teratogénico. Portanto, é o risco de afetar o feto numa gravidez, essencialmente o não desenvolvimento dos caracteres masculinos, sexuais masculinos, numa gravidez masculina, está bem? Isto é grave, portanto, uma mulher para tomar finasterida ou tastarida deve ou estar na menopausa, ou se estiver na pré-menopausa, deve fazer anticonceptivos orais para ter a certeza que não vai engravidar, está bem? Porque se engravidar, há riscos grandes. E, em geral, nós dizemos, se a pessoa estiver a tomar finasterida e quiser engravidar, deve parar 1 mês antes. Se estiver a tomar tastarida, deve parar 6 meses antes de engravidar. Resumindo, é um uso off-label, está contraindicado, mas o consenso dos expertos é que é seguro usar. Por fim, agora sim, para terminar, quero falar, há algum tempo atrás estive num congresso e houve um consenso de expertos nesta área, de tricologia, essencialmente uma equipa do Ramon y Cajal, que é um hospital de Espanha público que se dedica muito a esta área, e umas chaves que passaram, consenso dos expertos, que é a efetividade e a segurança destes medicamentos antiandrógenos orais, também da finasterida e da dutasterida, que o risco dos efeitos sexuais secundários são muito baixos, praticamente iguais ao placebo, portanto a quem não está a tomar ou está a tomar outra coisa, que estes medicamentos não aumentam o risco de nenhum tipo de cancro, e até há estudos que no cancro da mama podem beneficiar, e por fim dizer que ambos podem ser usados nas mulheres, com a precaução que devemos evitar a gravidez. Foi um vídeo longo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida disponham, está bem? Agradeço também se gostaram do vídeo, dar like à página, está bem? E vá, foi um gosto.